Fala, meu querido alfartano, minha querida alfartana de todo o Brasil, você que está estudando para a área fiscal, mais especificamente Receita Federal, eu, Fábio Lobo, te trago aqui uma dica de legislação aduaneira, super importante para a tua prova. Vamos falar um pouquinho de imposto de importação. Me acompanha aqui no quadro, vem aqui comigo, ó, vamos lá. Bom, o nosso imposto de importação, também conhecido como II, imposto de importação, qualquer tipo de tributo, assim como o próprio imposto de importação, sabemos que existe a figura do sujeito ativo e do sujeito passivo. Então, nós temos a figura do sujeito ativo e do sujeito passivo. Quem é o sujeito ativo no caso do imposto de importação? O sujeito ativo é a própria União. A União que vai fazer a cobrança do imposto de importação. No caso do sujeito passivo, nós podemos dividir na figura do contribuinte, do responsável e do responsável solidário. Beleza, professor. Só que nós temos que aprender quem são os contribuintes, os responsáveis e os responsáveis solidários. Nossa legislação aduaneira afirma que existem as figuras que podem representar o contribuinte, as figuras que podem representar o responsável e as figuras que podem representar o chamado responsável solidário. Vamos aprender inicialmente as figuras que podem representar o contribuinte. Me acompanha aqui no cantinho, ó. Contribuinte. Então, quem pode ser o contribuinte do imposto de importação? O contribuinte do imposto de importação pode ser representado pela figura do importador. Qualquer pessoa que promova a entrada de produto estrangeiro aí no país. Pode ser representado também pela figura do destinatário de remessa postal internacional. Pode também ser representado pela figura do adquirente de mercadoria entrepostada, a pessoa que vai adquirir a mercadoria que está a priori entrepostada. Adquirente de mercadoria entrepostada. Esses três podem representar a figura do contribuinte. Quem pode representar a figura do responsável? Vamos colocar aqui no cantinho. Quem pode representar a figura do responsável? Bom, o responsável pode ser representado pelo transportador. O transportador pode ser representado pelo depositário. Qualquer pessoa que tem a custódia da mercadoria, depositário, ou qualquer pessoa que a lei assim designar. Então, deixou uma lacuna aqui. Qualquer pessoa que a lei assim designar. Bacana. Quem pode representar o responsável solidário, Fábio? Bom, nosso regulamento aduaneiro fala que o responsável solidário pode ser representado na figura de 7 situações distintas. 7 situações. Como a legislação aduaneira é muito grande e nós vamos fazer uma prova de concurso, essa dica é valiosíssima. Quando falamos da ideia do sujeito passivo no imposto de importação, nós temos as figuras que podem representar o contribuinte, as figuras que podem representar o responsável. E quem pode representar o responsável solidário? Várias figuras, como representante no país do transportador, como expedidor,
como o camarada que promove o transporte multimodal, nós temos vários casos. Mas eu coloquei 7 situações, por quê? Porque fica muito mais fácil você memorizar as situações de contribuinte, que seria o importador, destinatário de remessa postal internacional e o adquirente de mercadoria entrepostada. A figura do responsável, que seria o transportador, o depositário ou qualquer pessoa que a lei assim designar. E no caso do responsável solidário, qualquer outra situação que não esteja nas 6 situações iniciais. Olha como é bacana você pegar essa dica para que você memorize de uma forma mais tranquila as informações que você necessita para a sua prova. Beleza? Essa é a dica que eu tinha para trazer para vocês hoje de legislação aduaneira. Ficamos por aqui, nos vemos numa próxima ocasião. Um forte abraço.